Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso mesmo, nós podemos também ser renovados à luz da Palavra de Deus. Mas é preciso que nos perguntemos honestamente: temos dado a devida atenção à escuta da Palavra de Deus? Temos encontrado tempo no nosso dia a dia para fazer a nossa reflexão à luz da Palavra de Deus? Temos esta oportunidade diária de nos colocar neste momento diante da Palavra de Deus, deixar que ela alcance o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser. Vamos abrir o nosso coração e o nosso espírito e deixar Deus falar conosco através da sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, minha querida irmã, este evangelho que nós terminamos de ouvir é muito importante, tem muito a nos ensinar. Primeiro, é importante a gente contextualizar. Esse diálogo de Jesus com Pedro é continuação daquilo que nós ouvimos ontem, quando Jesus confia a sua missão a Pedro e fala do seu destino final. Nós nos recordamos bem das 3 perguntas que Jesus faz a Pedro: Tu me amas? E das respostas que Pedro dá a Jesus: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus acrescenta a cada resposta de Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. E no final Jesus apontou com que tipo de morte Pedro deveria morrer. Por isso que hoje, nesse trecho que nós ouvimos, a gente vê esta interpelação, esta interrogação de Pedro para Jesus, para saber qual será o destino do discípulo amado. O Evangelho começa justamente com este olhar voltado de Pedro para o discípulo que Jesus amava. É importante dizer que esse discípulo que Jesus amava, ele não tem nome, justamente porque ele simboliza, ele representa cada um de nós. Então Pedro volta-se para o discípulo que Jesus amava. O Evangelho faz esta memória, né? Aquele que na ceia se reclinara sobre o seu peito e perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Portanto, o Evangelho faz esta memória de quem é esse discípulo que Jesus amava. E logo em seguida, o Evangelho diz: Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e ele? Como foi dito, Jesus anteriormente havia dito sobre o destino de Pedro, sobre o modo com que ele deveria morrer para glorificar a Deus. Agora Pedro pergunta, interroga qual será o destino do discípulo amado. A resposta de Jesus parece um pouco dura, bruta, mas ela tem um significado. Vejamos bem o que diz Jesus a esta pergunta de Pedro. Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Na verdade, esta resposta de Jesus
está ajudando Pedro a concentrar naquilo que é o essencial, a não gastar energia, a não gastar força com aquilo que não é a nossa função e o nosso papel. Jesus está ajudando Pedro a compreender que o destino da vida do discípulo que Jesus amava não diz respeito a ele. Quanto a Pedro, a sua missão é seguir Jesus, ser discípulo, se colocar diante do Mestre, seguir os seus passos, realizar a missão que lhe foi confiada. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós também somos assim. Nós gastamos muito tempo, muita energia naquilo que não é o essencial diante do nosso compromisso com Deus. Por isso nos perguntemos, será que nós também, muitas vezes, não estamos focando o nosso esforço, a nossa energia em coisas que nós não deveríamos gastar a nossa força e a nossa energia porque não nos diz respeito? E estamos esquecendo daquilo que é o essencial da nossa vida, que é o discipulado, que é seguir os passos do Mestre, que é seguir Jesus. Por isso, esta interrogação, esta interpelação que Jesus faz a Pedro, ele faz também a cada um de nós para nos ajudar a compreender se de fato nós estamos gastando nossa força e nossa energia naquilo que é o essencial para o seguimento do Mestre. É por isso que Jesus responde desta forma: que te importa? Quanto a ti, segue-me. É o seguimento que interessa verdadeiramente a Pedro, e não saber do destino do discípulo que Jesus amava. E aí um outro ensinamento do Evangelho. Vejamos bem o que diz o Evangelho. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. É interessante, porque Jesus disse uma coisa, mas entre os irmãos foi divulgada uma outra coisa. O próprio Evangelho diz: Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha. Portanto, muitas vezes acontece o mesmo conosco também. A gente não escuta bem o que as outras pessoas dizem e a gente acaba divulgando outra coisa. E isso é muito arriscado, porque isso pode comprometer a essência do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos observar se entre nós, muitas vezes também não acontece a mesma coisa. A gente não sabe escutar bem e acaba divulgando aquilo que não é a verdade. Então isso acaba sendo muito comum entre nós. Foi o que aconteceu naquele tempo com Jesus. Ele disse uma coisa, mas os irmãos divulgaram uma outra coisa. E aí nós ouvimos a conclusão do Evangelho de São João. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João é testemunha de tudo aquilo que Jesus fez, dos sinais que ele realizou, da obra salvadora inaugurada por Jesus Cristo. Ele é testemunho. Testemunhar significa dizer pública e abertamente a experiência que nós vivemos. É por isso que hoje também nós somos chamados a sermos testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, a fé, ela é acolhida justamente pelo testemunho. Nós cremos porque herdamos de outros a fé. Os que virão depois de nós dependem também do nosso testemunho para que possam crer. Como estamos dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo? E o Evangelho se conclui dizendo: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. E um pouco antes, no capítulo 20, o evangelista faz questão de dizer qual é o objetivo destas coisas que foram escritas. Não são todas, mas estas foram escritas com um objetivo muito claro: levar as pessoas à fé, à adesão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, este é o objetivo dos evangelhos. Os evangelhos não têm o objetivo de narrar tudo o que Jesus fez. Eles têm o objetivo de, com estes pontos apresentados nestas obras, nos levar a uma verdadeira fé, a uma adesão de fé a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
vamos nos abrir, vamos permitir que esta mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir nos ajude a colocarmos diante de Jesus, o nosso Mestre e Senhor, e procurar gastar todas as nossas forças e energia no seu seguimento, no testemunho do Evangelho e na vivência da nossa fé. Quanto a ti, segue-me. Esta é a palavra de Jesus a Pedro, ajudando-o a concentrar naquilo que é o essencial. Hoje também Jesus olha para cada um de nós e nos provoca ao seguimento. Com o coração agradecido, concluindo este nosso momento de oração, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, pedindo a Ele a graça de saber reconhecer o chamado que o Senhor nos faz. Rezemos com confiança. Divino Pai Eterno, Deus de bondade, te agradecemos por este nosso encontro, onde pudemos ser interpelados pelo Evangelho de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos fiéis no seguimento do Mestre, no testemunho do Evangelho, na transmissão da fé. Envia sobre nós, Pai Eterno, Teu Espírito, para que sejamos fiéis à missão que recebemos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.